E em destaque, a Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão e também o trabalho da FENAERT. A Câmara dos Deputados lançou nesta quarta-feira, a Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão, com o objetivo de articular a aprovação de projetos de interesse do setor de rádio e TV. Uma das bandeiras da Frente Parlamentar também será a defesa da liberdade de expressão e de imprensa, que sofre muitas vezes para a divulgação de conteúdos. Quem está conosco hoje para falar a respeito desse assunto é Carlos Alberto Rosa, o diretor-presidente aqui do nosso grupo, Rede Fronteiras de Comunicação. Ele que é o vice-presidente da FENAERT, a Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão, ex-presidente da ACAERT e também do CERT. Dr. Rosa, muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Vale do Itajaí. Aqui estamos para falar um pouquinho sobre a área de comunicação, mais especificamente sobre a Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão, com sede em Brasília, e também sobre a nova Frente Parlamentar da Radiodifusão. Aliás, essa Frente Parlamentar é um velho sonho da radiodifusão, rádio e televisão, porque nós já estávamos prevendo o ano passado esta criação. Não foi possível, esperando a nova gestão dos novos deputados em Brasília, dos novos parlamentares em Brasília, para formar então a Frente Parlamentar. Essa Frente Parlamentar foi um projeto da ABERT em parceria com a nossa FENAERT. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, e também a FENAERT, Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão, em parceria, foram as criadoras que levantaram pelo menos o objetivo de criar a Frente Parlamentar de Radiodifusão. Esta frente é composta por integrantes parlamentares de todo o Brasil. Da região sul, nós temos representantes só aqui de Santa Catarina, 7, que representam o Estado em nível nacional. E vão fazer certamente o objetivo maior da radiodifusão, que é a defesa dos projetos da radiodifusão nacional. Um dos projetos maiores fica por conta das emissoras que estão migrando, as rádio AM e FM, que é um projeto antigo, mas que ainda está parado em alguns setores. Por exemplo, cito aqui um exemplo típico que nós tratamos agora na reunião da FENAERT em Brasília, que é a faixa estendida para as emissoras de rádio de maiores centros. Aqui no estado nós temos, por exemplo, Santa Catarina, que congrega Florianópolis, a região da Grande Florianópolis, a região de Blumenau e a região de Joinville. São 3 faixas onde as emissoras de AM, que estão migrando para a FM, estão tendo algumas dificuldades na colocação do dial, ou seja, a nova frequência disposta pela faixa estendida. E esse é um dos projetos que a Frente Parlamentar da Radiodifusão já vai ter como compromisso a partir deste mês, agora já em Brasília. Para isso, elas vão estar convocando as associações de rádio de todo o Brasil para ver quais são os principais projetos que precisam ser tratados com mais urgência em Brasília pela Frente Parlamentar. Vale destacar aqui, o senhor até falou sobre essa representação dos parlamentares. A iniciativa tem um apoio de mais de 270 parlamentares e a escolha do presidente... 250. Pois é, a escolha do presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão tem muita veia da Radiodifusão Nacional. Ele é um radialista. Pois é, Eli Correia Filho. Ele é radialista e, diga-se mais, filho de um radialista famoso, né? Eli Correia, da Rádio Tupi. Então ele tem na veia já desde do pai e também continua sendo radialista. A função dele é radialista também, na Rádio Tupi. A Rádio Tupi é um exemplo para todos nós, dos diários associados, que tem uma grande audiência no Rio e São Paulo, principalmente. E o Eli Correia, também tem essa veia forte no radialista. E tenho certeza que ele, como falou na abertura da Frente Parlamentar, já que ele vai ser o presidente, já escolhido com antecedência pela sua veia radialística, do pai e sua também, ele já tem esses projetos todos programados na pauta para o futuro da Frente Parlamentar.
Fala um pouquinho, doutor Ross, sobre também a FENAERTE, a Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão, já que o senhor colocou há pouco que também foi de força através da FENAERTE que se chegou à concretização agora, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão. É verdade, a FENAERTE é a Federação Nacional de Empresas de Rádio e Televisão. Mas para ser mais claro, a FENAERTE representa todos os sindicatos do Brasil, sindicatos patronal de rádio e televisão. Assim como a ABERT representa todas as associações do Brasil, no caso aqui a nossa ACAERT, a AGERT do Rio Grande do Sul, a ERP do Paraná, a FENAERTE tem por objetivo representar todos os sindicatos patronais de rádio e televisão. Portanto, tem a mesma força da ABERT no que se refere a associações nacionais, mas também na área de sindicatos, a FENAERTE tem esse compromisso. Aqui nós temos, eu presidi por algum tempo o sindicato FENAERTE, da FENAERTE, que é o CERT, em Santa Catarina, e depois, por indicação do próprio CERT, assumimos esta vaga junto à FENAERTE Nacional, representando o estado de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, que não tem representante. Então nós representamos hoje Santa Catarina e Rio Grande do Sul na FENAERTE, a região sul, então. E por isso a FENAERTE tem como objetivo tratar todas as áreas que se valorizam os sindicatos, e entre os quais nós temos, foi tratado na reunião desta semana em Brasília, da terça-feira em Brasília, as reformas sindical, tributária, trabalhista e previdenciária. A previdenciária já aprovada pelo Congresso Nacional, mas ainda com algumas dúvidas. E para isso nós levamos um palestrante, um advogado do Congresso Nacional, que fez uma palestra para a nossa diretoria da FENAERTE em Brasília, para falar sobre os projetos do governo federal, entre os quais na área sindical. Você sabe que nós tivemos uma série de mudanças no projeto sindical do Brasil no ano passado, inclusive com a extinção da contribuição sindical. Nós estamos indo para 2 anos agora em novembro, Exato. No dia 11 de novembro, das mudanças propostas, colocadas em práticas, envolvendo as leis trabalhistas, e aí vem ao encontro também o porquê disso, já que 2 anos depois continuamos com essa onda de desempregos no nosso país, de 12 para 13 milhões, e na prática não se conseguiu observar realmente mudanças positivas para a sociedade. Olha, Denise, eu posso dizer muito claramente, porque fui um dos que mandei propostas para Brasília, como presidente do Sindicato de Santa Catarina, do CERT, eu enviei há 2 anos atrás o projeto que mais necessitava para os radiodifusores do estado de Santa Catarina e radialistas. Aí, nesse caso, nós estávamos defendendo a classe toda, não só do patronal, dos proprietários, dirigentes de emissoras de rádio e televisão, mas como também daqueles que trabalham no rádio e na televisão, os radialistas também, que seriam contemplados com essas mudanças. Infelizmente, em Brasília, houve um corte muito grande nas propostas que os sindicatos patronais e sindicatos de empregados enviaram para fazer parte dessas mudanças sindical. Então, hoje, o que está se cobrando é exatamente a falta de algumas propostas que foram enviadas por sindicatos de todo o Brasil, nos quais nós nos incluímos aqui pelo CERT, como ex-presidente do CERT, e que agora estamos cobrando em Brasília através da FENAERTE, o cumprimento destas determinações que não foram cumpridas. E, por isso, ainda deverá haver uma série de mudanças. Certamente a contribuição sindical virá de uma forma diferenciada. Ontem, na terça-feira, nós tratamos sobre isso com um diretor integrante, um dos integrantes nossos da diretoria lá em Brasília, faz parte do comitê, do conselho e comitê que foi criado para acompanhar essas mudanças que virão na área sindical. E ele nos passou que na última reunião com o governo federal, inclusive com o ministro da Fazenda do governo, ministro da Economia do governo, Paulo Guedes, que aceitou algumas futuras propostas nessa área. Então, o que eu posso te antecipar é que o projeto da contribuição sindical e das mudanças na área sindical ainda deverão ser modificados.
Em pauta aqui na conversa com o Dr. Carlos Alberto Ross, presidente do nosso grupo aqui, Rede Fronteira de Comunicação. Ele é o vice-presidente da FENAERT, a Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão. Também é o ex-presidente da CAERT e do CERT. Entre os assuntos aqui, a criação, nesta semana, nesta quarta-feira, da Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão. E aí tem a participação dos nossos ouvintes, entre eles, Dr. Ross aqui, o Marcos Guilherme Ristoff de Blumenau, colocando o seguinte: respeito todas as opiniões, entretanto, não concordo com a criação de frentes parlamentares. Entendo que todos os congressistas devem defender e incentivar projetos de interesse da população. Essas frentes parlamentares, ruralistas, evangélicos, taxistas, entre outras, acabam defendendo grupos específicos e dessa forma pavimentam-se caminhos para conchavos, corrupção e a confusão do público com o privado. O que o senhor acha dessa colocação e o que dizer então para o nosso ouvinte, o Marcos Guilherme Ristoff? Marcos, eu posso dizer que você em parte tem razão. Não totalmente, porque até hoje nós não tivemos uma frente parlamentar na área de radiodifusão, como você citou, outras na área de agricultura, enfim, que já existe há muitos anos. E eu quero te dizer mais, a maioria dos integrantes da frente parlamentar de radiodifusão não são proprietários e dirigentes de emissoras de rádio. São ex-funcionários de emissoras de rádio. Então você veja que há uma diferença muito grande, que a frente parlamentar, todos os deputados que ali estão, são radialistas, não radiodifusores. Radiodifusores são os dirigentes proprietários de emissoras de rádio e televisão. Ali são radialistas que estão integrando a frente parlamentar. Então eles sabem muito bem quais são as maiores dificuldades que o radialista tem em cada estado. E eles estão ali para defender a classe também. Porque tudo que for feito de bom para os veículos de comunicação, certamente serão transferido também para os seus funcionários. A qualidade, a valorização do rádio, que felizmente com todo o crescimento da tecnologia ainda se mantém como um dos mais elevados veículos nesta área de comunicação, também será cobrada. A própria frente parlamentar tem esse compromisso de cobrar da radiodifusão um melhor atendimento para aqueles que fazem parte da radiodifusão. E outra coisa, a unificação da frente parlamentar tem por objetivo defender os projetos de interesse da radiodifusão que ficam parados em Brasília. Aí não é representação patronal, e sim representação do veículo, na área jurídica, na área financeira, projetos antigos que estão paralisados em Brasília, como eu falei ainda há pouco, o próprio projeto da migração de rádio e televisão, agora com a faixa estendida. Nós temos outra também, que é a própria situação de qualificação do empregado. Hoje está bem claro, nós tivemos a palestra de um economista que faz parte do Conselho do Governo Federal, ligado ao ministro Paulo Guedes, que falou na oportunidade lá em Brasília sobre o número de desemprego. 13 milhões de desempregados no Brasil hoje. O que mais chama a atenção do governo federal é que o número de desempregados não é só por falta de vagas. Existem muitas vagas. O que falta é qualificação. E aqui na nossa região é prova disso, desse olhar que realmente já se percebe lá em Brasília, mas aqui em Blumenau percebemos, vivemos isso, as empresas necessitando dessa mão de obra qualificada e no outro lado da história, muitas pessoas na fila procurando emprego, mas não tendo a qualificação esperada por parte da empresa que almeja sim esse trabalhador ali dentro. Exatamente. Essa é uma preocupação muito grande. Veja que eu integro também a diretoria, a vice-presidência do CIEE, que é o Centro de Empresa, Integração Escola, estágios, e o projeto que nós temos é muito ousado. O projeto do CIE dá atenção e qualificação para aquele aluno que vai trabalhar pela primeira vez, o primeiro emprego, por exemplo, o pitch, que nós estaremos na semana que vem fazendo a entrega de mais 60 certificados. Então, hoje o que falta é qualificação. O CIE já vem se preocupando com isso, fazendo com que o aluno, quando chega no emprego, já tenha como se apresentar. Ele tem uma aula antecipada, algumas aulas, 2 meses, 60 dias, em alguns casos de cursos, para que ele saiba como se apresentar no primeiro emprego, a qualificação, a forma, o seu modo de se apresentar, de falar, enfim, tudo isso
valorizando este jovem que está procurando o primeiro emprego, ou até mesmo para o estagiário que vai trabalhar em alguma empresa. Esse é o que está faltando hoje no Brasil. Qualificação para os jovens também, certo? Uma das preocupações do CIE é criar uma qualificação na área sênior, na área dos mais velhos. Hoje a faixa de desemprego é muito grande também, acima de 50 anos. Pessoas que estão desempregadas por uma falta de qualificação. Então, tudo isso, voltando à pergunta do Marcos, está ligada à falta de qualificação para o emprego. Dr. Rosa, uma das bandeiras também aqui defendidas pela nova Frente Parlamentar, agora a Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão, que teve o apoio de mais de 250 parlamentares. Eli Correia Filho, então, é o presidente da frente, né, constituída, apresentada oficialmente nesta semana em Brasília. O senhor esteve na capital federal nesta semana em Brasília, participando, né, desse encontro importante, inclusive envolvendo a própria FENAERT. A FENAERT e a ABERT são as duas precursoras nesta solicitação da formação da Frente Parlamentar. E o que dizer da defesa da liberdade de expressão e de imprensa num país chamado Brasil no ano de 2019, Dr. Ross? Olha, Denise, mais do que nunca eu vejo importante da liberdade de expressão e de imprensa, com responsabilidade. É bom que se diga isso. A liberdade de expressão tem que existir e sempre existiu onde um país tem democracia, como no Brasil. Mas com responsabilidade. Infelizmente, nós temos sofrido muito com os fake news, principalmente com a abertura da internet, e que ainda não está sendo fiscalizada como deveria, por parte das áreas responsáveis, assim como fazem conosco os veículos de comunicação, que somos responsáveis pelo que aqui divulgamos, e aonde há divulgação, há um responsável atrás. Quem lê a notícia, quem dá a notícia, no seu caso, como âncora aqui no horário da manhã, a produção, como no caso da Laide, os assessores também são responsáveis na área de jornalismo, como o Minosso na área de esporte e outras áreas, e o Natanel na área de segurança, a Lilian também. Todos aqui têm uma responsabilidade quando nós chegamos aqui com uma notícia. Então, essa notícia já passou antes por diversas pessoas, para depois ser divulgada. Infelizmente, o fake news traz hoje uma outra expressão. Além da liberdade de expressão, tem que ter responsabilidade com essa informação. E é isso que está sendo feito já pelos veículos. Os próprios veículos já têm essa responsabilidade. Liberdade com expressão. E é isso que a Frente Parlamentar está procurando já a partir de agora, nos primeiros pontos de equilíbrio para esse trabalho da Frente Parlamentar da Radiodifusão Nacional, será valorizar a liberdade de expressão com responsabilidade. E quem não seguir isso tem que ser penalizado. Tanto o veículo de comunicação, como o jornal, como o rádio, como televisão e também a própria internet. Para finalizar, várias perguntas aqui, mas vamos colocar da Júlia Graciela como última pergunta dessa conversa hoje com o senhor aqui, sobre a migração do AM para o FM em Blumenau propriamente, como radiodifusor. A expectativa para isso ser concretizado quando, Dr. Ross? Júlia Graciela perguntando. Bom, nós tínhamos um prazo dado de 5 anos para que houvesse todas as migrações de emissoras de rádio e televisão. Nós acabamos de migrar uma das emissoras nossas de Lages, do grupo RFC, da Rede Fronteira de Comunicação, que é a Rádio Princesa AM, e que a partir do dia 1º agora de outubro passou para a FM com a Rádio Antena 1 FM. Primeira emissora da região, lá de todas, na classe adulta AB, específica para essa classe. Então nós migramos para a Rádio FM agora, dia 1º de outubro. Assim como o nosso grupo, que já está há alguns anos, mais de 5 anos com esses projetos aguardando em Brasília, já começou essa mudança, começou há 3 anos em definitivo, mas as solicitações feitas pela ABERT, na época, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, não existia a FENAERT, isso ainda há 5 anos atrás, era de que houvesse essa migração. Aí foi analisado tecnicamente para ver a forma de como for ser feito. Então nós temos 5 anos para migrar. As cidades menores que têm canais disponíveis já migraram, certo? Como no caso de Lages, agora foi uma das últimas migrações em Santa Catarina da nossa nova FM Antena 1. Aqui em Blumenau
Florianópolis, inclusive a nossa rádio CBN Diário de Florianópolis, que pertence ao grupo NSC, está em AM até hoje em Florianópolis. As duas emissoras que tem em Santa Catarina, a nossa no Vale do Itajaí, a CBN Vale do Itajaí, e a rádio CBN Diário em Florianópolis, que está na frequência de 740 kHz em AM ainda. Por quê? Porque não tem canais disponíveis. Florianópolis, Blumenau e Joinville, os grandes centros. As 3 maiores cidades. Exato. Né? Então, estamos dependendo desses canais para migrar. Isso se refere ao seguinte: nós temos 5 rádios AM, para ser mais claro, uma melhor explicação para o nosso ouvinte e também para os que estão nos acompanhando pela internet, é de que nós temos 5 emissoras AM para migrar em Blumenau, a Rádio Clube AM, Rádio Nereu Ramos AM, Rádio Arca da Aliança, Rádio Blumenau AM, e Rádio Globo AM, a nossa Rádio Globo do grupo, e também a Rádio Itaberá AM. Estas emissoras são 5. No entanto, nós temos 2 canais de FM só para Blumenau. Não é possível colocar 5 emissoras em 2 canais. Então nós estamos aguardando a faixa estendida. A Rádio Nereu Ramos, por uma decisão interna de cada emissora, inclusive nós abrimos esta oportunidade para que a Rádio Nereu Ramos, até porque tem um problema grave lá no aeroporto, onde está a antena da rádio, a torre da rádio Nereu, ela deverá ser retirada porque está sendo feita iluminação noturna para que os aviões à noite com transplantes e transplantados com emergência possam pousar em Blumenau. Então nós abrimos mão da nossa parte para que essa rádio pudesse cobrir um dos espaços, um dos canais, desses 2 canais abertos para Blumenau. Esse projeto está em Brasília, aguardando uma decisão final, com a mudança que houve no Ministério das Comunicações esse ano. Então, apenas explicando o porquê da demora nas decisões da migração. E aí a migração, hoje nós começa os rádios em 87. Nós vamos passar a ter a partir de 76, até a 108, migração no dial, isso do rádio. Então esse espaço vai ser ampliado. Dependemos também dos novos transmissores, dos novos equipamentos para ouvir as rádios. Não adianta nós irmos para uma migração se nós depois não vamos ter ouvintes que possam acompanhar. Os novos carros, por exemplo, já vêm com a frequência a partir de 86, aí já está com a faixa estendida. Os outros 76. 76. O 86 é atual. Então, isso tudo leva tempo. Então, por isso que nós não podemos dar um prazo determinado conforme a solicitação, porque nós dependemos do Ministério das Comunicações. Nesta viagem agora a Brasília, nós conversamos com o Dr. André também, que é engenheiro da ABERT, que acompanha esse projeto, e ele disse que ainda nós vamos ter que aguardar um pouco mais. Você falou que um prazo leva tempo e aqui não temos mais tempo. Preciso finalizar a conversa. Muito obrigada por estar conosco aqui na rádio. Bom dia, tá? Obrigado, Denise, pela oportunidade de estar aqui, trazer informações ao nosso ouvinte, motivo do nosso trabalho. Agradecemos a grande audiência da Rádio CBN e tudo faremos para que possamos sempre, cada vez mais, oferecer melhor qualidade, melhor sinal e também, principalmente, dentro da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, com responsabilidade, que é um objetivo nosso. Muito obrigado. Carlos Alberto Ross, vice-presidente da FENAERT, a Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão, ex-presidente da CAERT, do CERT e aqui o nosso diretor-presidente do grupo RFC, a Rede Fronteira de Comunicação.